Nós que vivemos no mundo das organizações, das empresas, gostávamos de perceber até que ponto é que as ciências nos poderão ajudar. Eu podia estar aqui 3 horas a falar sobre isso, mas vamos pegar, se calhar, 1 ou 2 exemplos. O primeiro vem digamos, da teoria do Darwin, que é mais conhecida pela sobrevivência do mais apto ou do mais forte, mas que tem um outro componente muito importante, que para ele era quase tão importante como este, que é que a evolução também necessita de haver colaboração entre organismos diferentes. Até certo ponto, a criação de um ecossistema sustentável tem a ver com isso, quer dizer, as espécies não se eliminam umas às outras todas, aprendem a viver entre si. Mas também até, por exemplo, uma coisa muito curiosa que é as bactérias e os vírus só são patogénicos, só nos matam quando ainda não aprenderam a viver connosco, não é? Porque nós estamos cheios de micro-organismos que vivem connosco. 99% da informação genética que está no nosso corpo não é nossa, é de bactérias e de fungos e de vírus, não? Que é uma coisa extraordinária, não é? Quer dizer, e no fundo, todos estes micro-organismos são essenciais à nossa sobrevivência, para a digestão, até agora há ideias muito curiosas de que se calhar algumas doenças mentais possam ter como origem alguns micro-organismos que infectaram o cérebro. A ideia de que a evolução tem estes 2 componentes, a necessidade de que os seres vivos colaborem entre si e definam um sistema sustentável do próprio ecossistema, e, por outro lado, a sobrevivência do mais apto ou do mais forte, são 2 ideias fundamentais do Darwin, mas que eu suspeito, porque não conheço muito bem o mundo das empresas, mas suspeito que no mundo das empresas aquele que é normalmente invocado é a competição. Quer dizer, eu tenho que ir mais longe do que o outro para eu sobreviver. Há metáforas que nós podemos fazer que são facilmente entendidas por quem está nas empresas. Estou-me a lembrar, por exemplo, da entrevista que deu para o livro Vida e Gestão, que falava das células cancerígenas e de que forma é que nós podemos relacionar o aparecimento de um cancro com a forma como as organizações se estão a organizar. É uma metáfora, se calhar, um bocadinho esticada, mas... E também há muitos tipos diferentes de cancro, não é? Quer dizer, esta coisa de a gente chamar o cancro... Agora, se calhar há qualquer coisa de comum em todos os tipos de cancro que nós conhecemos, que é o cancro tem a ver com um grupo de células que de repente começa a crescer. Quer dizer, nós nascemos, crescemos até um determinado tamanho, os nossos órgãos chegam a ter um determinado tamanho, o nosso fígado tem um determinado tamanho, os pulmões, por aí fora, e em princípio nós vivemos o resto da vida com os órgãos mais ou menos do mesmo tamanho, não é? Quer dizer, podemos engordar um bocadinho, os órgãos podem ter mais tecido adiposo ou não, mas os órgãos chegam àquele tamanho e é muito curioso que eu julgo que ainda ninguém sabe muito bem quando é que elas sabem que têm que parar de crescer, não é? Quer dizer, você chega e eu chego ao tamanho que eu tenho e o meu coração não continua a crescer. Agora, no cancro, muitas vezes o que acontece, eu não vou dizer que é em todos os casos, dá a impressão que não sabe que devia parar, não sabe que devia se manter com aquela dimensão e começa a crescer de novo. E não só começa a crescer de novo e, portanto, a expandir o seu volume, como também algumas dessas células começam a entrar no sistema circulatório ou linfático e começam a ir para outros sítios do corpo. É possível, se bem que nós não sabemos exatamente como é que elas comunicam, como é que elas sabem da existência uma das outras, mas há qualquer coisa que acontece em relação ao, entre aspas, o diálogo entre as células que deixa de acontecer e, portanto, uma célula deixou de perceber que tem as outras ao lado e começa a dividir-se e, portanto, houve, se calhar, uma falta de
colaboração, entre aspas, com as células que estão ao lado e que permitiu que, de repente, um tecido que tinha a sua forma final, agora comece de novo a desenvolver-se. Exatamente. Uma das áreas de investigação do Alexandre Quintanilha é o stress oxidativo celular. Pode explicar-nos o que é isso? E será que as nossas empresas podem sofrer desse mal? Eu gosto muito da ligação. É assim, há uma das grandes teorias sobre o envelhecimento é que o envelhecimento é a acumulação de oxidação. E nós estamos cheios, felizmente, as nossas células estão cheias de mecanismos de proteção contra a oxidação e de reparação contra a oxidação. Nós, à medida que envelhecemos, esses mecanismos de reparação e de proteção vão diminuindo. Durante o exercício físico intenso, quando somos jovens, o que nós mostramos é que os tecidos que estão a sofrer esse stress adicional reagem a isso e aumentam os seus mecanismos de defesa e de proteção. Agora, a grande questão é quando é que essa elasticidade deixa de acontecer. E passando isto agora para as empresas. Será que com a idade elas se enferrujam e deixam de ter aquela flexibilidade, as rodas deixam de rodar com tanta facilidade, os mecanismos de interação entre as alavancas deixam de funcionar? É uma boa metáfora, não é? Quer dizer, eu não sei se pode usar, mas para mim faz algum sentido, é voltar à mesma história. A gente, quando não sai para fora do mecanismo, não é? Que a gente não sai para fora, primeiro não sabe como é que funciona verdadeiramente e segundo, também não consegue estar sensível àquilo que é necessário para manter o mecanismo a funcionar. Não é? Por isso é que se diz sempre que é sempre muito bom numa empresa trazer sangue novo, né? Que eu acho que é muito discriminatório em relação à idade, porque eu conheço muita gente da minha idade que é muito mais inovadora intelectualmente do que jovens de 20 ou 30 anos, que há tudo, não é? Que é dizer. E para terminarmos, eu pedia-lhe que nos deixasse uma mensagem para os gestores que vão estar a ver-nos e a ouvi-lo, ao fim e ao cabo, para quem gera equipas. Eu acho que na sequência, aliás, muito boa desta nossa conversa, é os gestores perceberem que uma empresa é um sistema, e é um sistema complexo, que envolve pessoas, que envolve interação entre as pessoas, etc. E, portanto, eu gostava de acreditar, porque tenho alguma evidência disso, que as empresas mais criativas, as empresas de maior sucesso, provavelmente necessitam criar um ambiente em que as pessoas não tenham medo de explorar o desconhecido, explorar ideias novas. Um líder ou uma líder tem a obrigação, na minha opinião, de fazer com que aqueles que estão na empresa se tenham gosto em estar na empresa, tenham a noção de que isto é um trabalho em conjunto, estamos a trabalhar todos em conjunto e aquilo que é de bom também é bom para mim. Muito obrigada. Muito obrigado, eu.